Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Em vias de se tornar patrimônio cultural brasileiro, reconhecido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o cordel ainda é pouco visto na televisão. O curioso é que quando ele aparece, faz muito sucesso, como nos casos da minissérie O Alto da Compadecida e da novela Cordel Encantado. Então, por que o cordel tem tão pouco espaço na TV? Essa é uma das perguntas que faremos aqui para os nossos convidados. Varnesi Nascimento, poeta, cordelista e coordenador editorial da editora Luzeiro. Edi Maria, cantora e compositora de poesias musicadas e de cordéis. E Paulo Teixeira Ilmati, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor e vice-diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouquinho sobre o cordel, essa maravilha da cultura brasileira, né, que às vezes não é tão divulgada como merecia ser divulgada. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver. A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular, oral e escrita ao mesmo tempo, pois é feita para ser lida em voz alta. Impressas de forma artesanal em folhetos de papel barato, eram vendidas nas feiras e nas ruas dispostas em cordões, por isso o nome cordel. Surge no século XVI em Portugal e chega ao Brasil por volta do século XVII, onde se adapta à cultura nordestina. Para ser considerado um cordel, o poema deve obedecer certos critérios em relação à métrica, à rima e à oração. Os temas abordados transitam entre fatos, biografias, aventuras, mitos, romances, boatos, piadas, entre outros. Leandro Gomes de Barros, Manuel da Almeida Filho e Gonçalo Ferreira Silva estão entre os maiores nomes da literatura de cordel. Recordo ainda do tempo em que não sabia ler, quando eu pensava que via, porém depois de aprender a ler eu vi que não via, apenas pensava ver. Pois se o meu pai lia um livro, depois que o livro abria, e se esse mesmo livro eu abria, mas não lia, não via, tinha somente a doce ilusão que via. Mas há homens sem cultura, de muito conhecimento, porque já tendo do berço inteligência e talento, causa assombro quando mostra a força do pensamento. O Gonçalo, por exemplo, é homem de pouco estudo, mas pode com a palavra deixar um batalhão mudo, pois quando diz o que pensa parece saber de tudo. Até a metade do século XX, o cordel era muito popular no Nordeste do Brasil. A partir dos anos 1950, a migração de populações nordestinas ao centro-sul do país fez migrar também a literatura de cordel. Na década de 1960, o cordel passa por uma crise e parte do público troca a leitura pela televisão. A partir dos anos 1970, a literatura de cordel volta a ganhar força, mas com um público diferente: estudantes universitários, pesquisadores e turistas. Nos anos 1980, alguns estudiosos apregoam o fim do cordel, mas na década de 1990, novos autores dão fôlego à literatura de cordel, expandindo seu alcance às salas de aula, como Varnesi Nascimento e Arievaldo Viana. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, pai de Forró-Bodó, 3 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca e soço e uma moleca moça quase que queima o totó. No final dos anos 1990, a obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é adaptada para a televisão, contendo vários elementos da literatura de cordel. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Em 2010, a TV Escola lança a série documental Literatura de Cordel e Escola. Uma expressão popular que também forma novos leitores e novos poetas. Nasci em Caridade, na cidade do sertão, plantando muito milho, colhendo meu feijão, trazendo meu gado para perto do sertão. Nesta semana, a poesia popular é destaque no Salto para o Futuro,
na reprise da série Literatura de Cordel e Escola. E em 2011, a Rede Globo exibe a novela Cordel Encantado, sucesso de público e crítica. Capitão, eu não tô gostando dessa novidade não, viu? Negócio de retrato é obra do capiroto. Essa maquininha aí rouba a alma da gente. Ah, deixa de ignorância, Robin. Retrato não rouba a alma de ninguém, não. Isso é crendice do povo. Mas apesar de alguns lampejos, o espaço do cordel na televisão é quase inexistente. Quando aparece, isso ocorre em matérias e programas pontuais. Muito bem, vamos começar aqui com o Vardeci, que já foi mencionado aqui no VT de abertura e que tem aqui um dos seus inúmeros livros, né, várias publicações. Eu separei um aqui que eu acho bastante significativo, que é o Massacre de Canudos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Massacre de Canudos, que conta a história, né, da grande epopeia de Canudos, aquela resistência, né, do sertanejo brasileiro diante das forças do Estado. E começa assim: igual ao rei Salomão, pedi ao Deus verdadeiro sabedoria e justiça, o desapego ao dinheiro para versejar Canudos e o grande conselheiro. Começa bem, com o grande conselheiro. Com toda essa produção que você tem, com este livro, com esses versos de cordel, que eu acabei de ler um deles aqui, como é que você se sente aparecendo ou não na televisão? Pelo menos regionalmente você aparece, não aparece? Olha, regionalmente, quando eu morava no Nordeste, aparecia algumas vezes, mas era pouco para o que eu acho que o cordel tem competência e capacidade para aparecer. E em São Paulo também não é diferente, não. O espaço para o escritor de cordel ainda é mínimo na televisão, porque, Lalo, acham que o escritor de cordel não é um escritor, por exemplo, como Machado de Assis, como Bernardo Guimarães. Acham, parece, a imprensa, a televisão de um modo geral, eles pensam que o trabalho de cordel é menor do que o de outro escritor, quando na verdade é o mesmo trabalho, é a mesma luta, é a mesma batalha para se escrever. Quantas noites eu não perco para escrever um cordel, mas para aparecer na TV... Rapaz, não é. Inclusive é uma boa estar aqui, viu? Pois é, a gente abre o espacinho. Opa, a gente que abre coisa espacinho. Boa. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa a nossa cantora, a Edi Maria. Como é que você começou a cantar cordel? Quer dizer, o que te fez se aproximar do cordel? O cordel é uma realidade para mim desde criança, né? Que, inclusive, eu aprendi a ouvir cordel cantado pelo meu cunhado. Então, desde menina. Mas eu só comecei a me interessar e trabalhar em cima dele já em adulto. E é uma coisa que eu gosto muito, me envolve muito. E como eu faço letras de músicas que são extensas, acabaram virando histórias. Uhum. E, paralelo a isso, eu comecei a escrever o cordel aliado à música, para explicar melhor aquela música, porque era de uma origem, era uma música autobiográfica. Então, ela só como música ficaria pouco para se entender. Então explica aqui para um sudestino, um sudestino ignorante das coisas do cordel, qual é a diferença entre a música e o desafio e a letra? Como é que é o cordel cantado e o cordel desafiado? Há uma diferença? Existe, sim. Existe a diferença. O cordel, no caso o meu que você está falando, ou com relação aos repentistas? Em geral. Porque nós temos os repentistas, sim, que é uma outra linha, né? Então, eu queria que você explicasse essa diferença. A diferença aí vai mais para a parte intelectual, que depois eu peço para o meu amigo aqui explicar. Mas é que existem as modalidades dentro do repente. Uhum. E dentro do cordel é aquela história que é mais escrito. O repentista, ele usa a voz e as modalidades, uhum, que são diversas. Só que ele também tem que cumprir a rima, a métrica e a oração, uhum, para ter um trabalho que se entenda e que as pessoas possam degustar e passar... E o cantar? O cantar é... Aliás, eu quero avisar o telespectador que ela vai cantar. Guardem daqui a pouquinho. Vai ter bolo no final, não vão embora não. Não, o cantar, eu acabei
aliando, como é que é o cantar que você disse? Porque como eu gosto de cantar histórias, ele acabou entrando Você no pode cordel. cantar o cordel, não é isso? O cordel pode ser, Pode. em resumo, pode ser isso? Pode. Pode ser declamado ou pode ser cantado? Pode ser cantado, Pode ser Muito cantado. bem, muito bem. Eu quero colocar o professor Paulo aqui na conversa. Já ouvimos uma crítica aqui do Valdeci no começo, nós vamos ter outras aqui ao longo do programa, de um certo distanciamento da universidade, da academia, dos intelectuais em geral, achando que isso é uma arte menor. Prova que não é, que nós temos várias universidades pelo Brasil, né, se interessando pelo cordel. Mas eu queria ouvir de você isso. Por exemplo, como é que o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, trabalha essa questão? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, dentro do programa. Bom, eu acho que hoje as universidades, no âmbito das universidades, tem uma série de pesquisadores que valorizam o cordel, que estão de acordo com a fala do Varnesi, de que o cordel ele é uma manifestação literária, ele é literatura, que tem as suas particularidades, né, enquanto ele tem a sua própria estética, né, que tem a ver com isso que a gente viu nessa vinheta anterior, né, com a métrica, com a rima, com o que eles chamam de oração, e que, portanto, não é uma literatura menor, ele é ele tem a sua linguagem específica. Então, eu acho que tem hoje um conjunto de pesquisadores que poderia ser maior, a gente trabalha para que seja maior, mas que reconhecem isso, que não veem o cordel simplesmente como folclore ou como uma literatura menor. E que estão empenhados nesse trabalho de difusão da literatura de cordel ou também do repente, como, por exemplo, no nosso caso, no IEB, através de todo um trabalho de catalogação, de elaboração de bancos de dados, de difusão de cursos e coisas assim. Mas eu gostaria de entrar no conteúdo daquilo que foi exibido, que diz aí que foi dito, né, no programa que o cordel ele vem para o Brasil no século XVII e tal. Na verdade, ele começa a ser produzido nessa forma que a gente conhece como o cordel dessas províncias do norte, ou estados do norte, depois da proclamação da República, no final do século XIX. Né? Então, ele anteriormente tem sim, edições de cordel no século XIX, circula no Brasil o cordel português, mas não nessa forma específica. E essa forma específica tem a ver justamente com o ambiente das cantorias, com a poesia de improviso, com o repente. Né? O cordel ele surge imerso nesse ambiente da cantoria, né? E começa a ser impresso e, portanto, por isso a forma da poesia que é predominante no Nordeste e não é predominante em outros lugares do mundo. O cordel português, por exemplo, ele tem uma parte, assim, não sei se majoritariamente, mas existe o cordel em prosa e existe o cordel em poesia também. E a interface do cordel escrito com o cordel, com esse ambiente oral, são justamente as pelejas, que é um gênero dentro da literatura de cordel. Aliás, o Varnesi tem essas pelejas? Eu já escrevi, tenho várias escritas e publiquei uma, que é a peleja de Alonso com Dezinho, que é um cordel que trata de uma temática muito específica na minha região, Banzaê, na Bahia, que lá acontecia um evento chamado Batalhão. E o que é esse batalhão? Esse batalhão era a reunião de 50 até 100 homens para fazer um serviço na roça, na fazenda de outra pessoa que não estava dando conta daquele trabalho. E nós trabalhávamos o dia inteiro cantando e improvisando e 50, 60 homens respondendo o mesmo refrão. Era uma cantoria de trabalho. E aí eu escrevi uma peleja que o Alonso é meu pai
e era um dos cantadores da região, e o senhor Dezinho era um outro cantador. Então eu cresci nesse meio e escrevia essa peleja dos dois cantadores. Há uma referência à realidade concreta. A realidade, exatamente. Há uma referência à realidade. Era algo que vivíamos, isso era muito presente, a questão do batalhão, do mutirão era muito presente. Então, era feito de improviso. Aí, eu, quando fiz para o cordel, aí não é mais improviso, sim, foi claro. escrito, aí passou a ser literatura. Então, é um dos cordéis de peleja que eu escrevi e publiquei. Eu fico ouvindo você contar isso, eu fico pensando que isso dá um programa de televisão. Dava, era muito bonito, Lalo, e que inclusive, hoje em dia já acabou, porque a mecanização, a tecnologia, que tem que acontecer mesmo, mas infelizmente também vai matando nossas coisas. Mas dá para você fazer a dramatização disso, mostrar como isso era feito. Como era feito. Ainda acontece, o ano passado eu estive lá, acontece um ou outro, muito esporadicamente. Quando eu era criança, não, era uma coisa por semana, tinha 2, 3. Eles iam criando as rimas, os versos, tudo na hora. Na hora, enquanto que o restante dos homens respondiam um único refrão. E o interessante era que o trabalho era acompanhado pela batida da enxada, então gerava um movimento. É tanto que quem cantava trabalhava mais do que quem não cantava. Isso era muito interessante. Então, foi a peleja que eu escrevi e publiquei. Aí tem outras. Eu fiz recentemente, escrevi o ano passado, no auge da seca, aqui em São Paulo, aí eu escrevi Peleja da Seca com a Chuva. Aí, para falar da questão hídrica, que aqui em São Paulo a gente tem que usar, no Nordeste a gente usa seca, aqui é hídrica, que o nome é chique, é para disfarçar, viu? Para disfarçar, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é pior. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o primeiro intervalo do Ver TV, e voltamos em seguida conversando aqui sobre o cordel na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do cordel na televisão. E nós encerramos o primeiro bloco do programa falando dessas disputas, né, que são originárias do próprio trabalho, do local de trabalho, do local de vivência. Mas hoje, na modernidade ou na pós-modernidade, elas já mudaram de local, chegaram até a internet, não é isso? Ah, sim. Como é que se faz peleja? Antes se fazia peleja lá no chão da roça. Da roça. Agora se faz... Ou escrevendo solitariamente. Ou agora se faz na internet. Como na é que é? Na internet tem. E tem um poeta chamado Moreira de Acopiara que já publicou algumas pelejas que foi feita assim. Um outro poeta no Ceará e ele aqui... Eu acho que o Josué Gonçalves de Araújo também fez uma peleja, eu acho que com a Arievaldo Viana também, um aqui em São Paulo e outro lá no Ceará. Então essas pelejas agora acontecem muito na internet. Paulo, tem notícia de alguma? Eu já li várias. Já? Já. É assim, a gente, através dos blogs, né? Tem muitos poetas e faz que no WhatsApp, um escreve aqui, outro escreve de lá, mensagem, assim, não é? No WhatsApp eu já fiz, não uma peleja toda, mas uma estrofe ou outra, né? Brincando. Que é muito curtinho, Que né? é muito curtinho, né? Mais ligeiro do que coice de preá, como a gente muito diz lá. Bem. Olha, vamos colocar uma outra questão aqui, um outro aspecto dessa nossa conversa, falando de um dos maiores acervos da literatura de cordel que pertence ao Museu de Arte Popular da Paraíba, vinculado à Universidade Estadual. Aliás, esse prédio foi a última obra, o prédio onde está o museu, foi a última obra do arquiteto Oscar Niemeyer, realizada ainda em vida. É o chamado Três Pandeiros, né, lá em Campina Grande. O museu está situado na margem do Açude Velho, em Campina Grande, e há nele um espaço dedicado exclusivamente ao cordel, à cantoria e à xilografia. Sobre esse espaço de divulgação do cordel e a interação que ele tem com o público, nós fomos ao museu ouvir uma das suas consultoras, a professora Joseilda Diniz. A interação do público no espaço cordel, cantoria, xilogravura é uma interação de surpresa, de descoberta, de um público que chega
muitas vezes como leitores ouvintes do cordel, que sabem de cor romances inteiros, né, que ultrapassaram gerações e décadas, né, de uma família para outra e que foram contados oralmente. Então, como proposta curatorial, o espaço se propõe a esse passeio mesmo em torno dessas poéticas, né, da cantoria, do cordel, da xilogravura, apresentando pequenas maquetes, né, de todo esse sistema editorial da época. Hoje, no século XXI, a literatura de cordel está mais presente. Ela tem tido novas linguagens, novos espaços de divulgação, de promoção, mas eu ainda acredito que ela é mostrada de forma ainda muito pobre, né? Ainda com todo esse pensamento acadêmico, livresco, né? Que os nossos intelectuais construíram em torno dessas poéticas advindas de estratos populares. Então, é sempre muito bonito ver um poeta ingênuo, falante, cantar cordéis, ou o cantador que tem a sua performance, mas a academia tratava sempre com desprezo, com marginalidade, desqualificando toda a importância que essas tradições tinham não somente para a identidade nacional, a identidade nordestina e brasileira, pondo sempre como algo menor com relação à grande literatura. Eu estive lá nesse museu, é realmente impressionante, é muito bonito, o prédio, a começar pelo prédio, e depois o trabalho que é realizado lá dentro. Aliás, eu queria ouvir também o Paulo sobre isso, sobre esses acervos que vão se constituindo no Brasil. Esse aqui é o da biblioteca, lá o da Paraíba, vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, é a Biblioteca Átila Almeida, que, segundo nos informaram, tem 18 mil folhetos já catalogados, enfim, já está no acervo da biblioteca. Isso se repete pelo Brasil? O IEB, por exemplo, o Instituto de Estudos Brasileiros, também tem um acervo de cordel? Sim, o IEB ele tem um acervo de quase 5 mil folhetos, que foi catalogado já há muitos anos, mas, enfim, as catalogações elas são refeitas. Atualmente nós temos um projeto para construir um banco de dados, estamos construindo esse banco de dados, eu coordeno esse projeto, que vai ser finalizado no ano que vem, e nós reuniremos tanto dados sobre os folhetos, dessa coleção, como também das matrizes de xilogravura, todo o material relacionado a cordel que nós temos, manuscritos. Isso se repete pelo Brasil, além do... Nós mostramos então, Paraíba, você está falando de São Paulo. Em diferentes graus, né? Tem acervos mais bem cuidados, por exemplo, o Átila Almeida, da Estadual da Paraíba, é um acervo muito bem cuidado. Aliás, a própria curadora aqui nos disse, a consultora, lá nos disse que há um projeto para a digitalização. Isso é fundamental, né? Nós também. Para ter acesso. Sim, nós também temos um projeto, o nosso projeto prevê também digitalização, mas outros acervos, né? O acervo da Casa de Rui Barbosa, um acervo muito bem cuidado, que também já está digitalizado, acho que desde o começo dos anos 2000 que ele está disponível ao público. Então, mas eu acho que o que é mais importante é a gente enfatizar o quanto nós dependemos que o governo continue dando aporte financeiro para as universidades federais que têm os seus... isso é fundamental. Os seus acervos e para demais órgãos públicos que estão na esfera do Ministério da Cultura, para que essas verbas não tenham descontinuidade. Isso seria realmente dramático e terrível, não só para esses acervos, como para o campo do cordel. E há risco disso acontecer? Pelas notícias que a gente vê da política brasileira, sim. Acho que há risco. Quer dizer, um patrimônio cultural do país que está em risco.
reconhecido, acho que não só aqui, internacionalmente, que pode vir a estar em risco se as políticas que atualmente apoiam essas iniciativas de salvaguarda, de digitalização, de conservação, porque é um material também frágil. Uma parte desse material está em fitas cassete, em outros tipos de material, em suportes delicados que dependem, obviamente, de laboratórios, dependem de equipe especializada, e tudo isso você só consegue com verba. E a relação com a televisão, a relação com a televisão, você percebe, né? Eu acho que os cordelistas aqui, que são mais de dentro eles vão discordar de mim um pouco. Mas você percebe, quando a televisão se apropria do cordel, ela faz isso com um certo grau de pesquisa. Então, ela dialoga com esse conhecimento que vem, como disse lá a professora Joseilda, da academia, das universidades, às vezes de outras esferas também, né, esferas eruditas e tal, e dos próprios cordelistas. Se você desfaz essa cadeia, a própria televisão não consegue se servir disso. E vocês viram aí, o que você está dizendo é que a televisão precisa desses acervos. Precisa desses acervos, precisa desse conhecimento, a sociedade precisa desse conhecimento, inclusive porque esse conhecimento ele trabalha também com uma memória social que é importante. Eu trabalho, por exemplo, né, com um subgênero da peleja que hoje não existe mais, que é o marco. E a peleja, a gente vê que ela tem uma memória social e o próprio marco também. Então a gente... Deixa ele explicar o que é marco? Não, é melhor ele, eu estou aprendendo agora. É uma espécie de peleja transposta para a escrita. Então, o poeta, ele que faz o seu marco, ele faz a sua obra-prima, vamos dizer assim, desafiando outros poetas a escreverem. Isso já desapareceu, já não existe. Isso não mas existe tem registro. Mais. Tem registros. Que não pode desaparecer. Sim. Isso tem a ver com a nossa história. Claro. Tem a ver com a história, esses registros, os folhetos de cordel, mais os registros dos folcloristas, mais análise de outros tipos de documentos, você consegue chegar na memória de uma sociedade escravista, nos conflitos sociais do tempo, nas soluções, nos caminhos estéticos que a nossa população adotou num determinado momento. Então, tudo isso eu acho que é muito importante. Né? Edith, você tem muito material para trabalhar, para cantar? Isso parece que não falta, pelo que eles estão dizendo aqui, né? Não falta, realmente. Tem até demais, né? Tem. Como é que você seleciona a tua cantoria? Eu tenho muitas histórias já também dentro da própria família para colocar em cordel. Então, aproveito o tempo, é isso que ele estava falando, porque você escreve questão histórica, escrevo. Pego a questão histórica e está sempre inserido algum familiar, porque eu sou lá das terras nordestinas, né, da beira do São Francisco, então tem muita história lá também para se explorar, na questão social. Mas além das histórias que você mas além das histórias que você mesmo produz e coleta, mas você coleta fora também. Também, lógico. Desse acervo todo aí maravilhoso que existe. Lógico, eu estava inclusive fazendo uma pesquisa essa semana, aí vi da primeira geração de cordelista, que é o o Silvino Pirauá. Gente, eu vi os Reinos da Natureza, coisa maravilhosa, que foi escrita há 100 anos atrás. Maravilhoso, assim, o conhecimento desse homem, desses reinos, fala do mercúrio, fala do ferro. Aí é uma coisa que não gasta nunca, não acaba nunca. Então, é preciso mais tempo para falar sobre isso. E tem uma modalidade, uma coisa nova agora, que é na contação de história. Eu descobri agora, num movimento que teve de contação de história, uma moça de Pernambuco, lá de Recife, a Mariane Biggio, que ela faz histórias infantis em cordel. E é uma encenação maravilhosa, ela aparece muito lá em Recife, né? E eu tive a oportunidade de vê-la aqui em São Paulo, nesse evento que é o Boca do Céu,
que é de contação de história. E para mim foi uma alegria ver o cordel desta forma lúdica para a criança. E a garotada gosta? Oh, demais, demais, foi sucesso. Inclusive esse moço estava lá também, assistindo, e eu acho que ele gostou também. Gostou? Não, gostei, porque o que falta, o que me parece que ainda falta a sociedade compreender é que o cordel, como gênero literário, ele fala de tudo, ele aborda tudo, então pode servir para tudo. Por exemplo, o cordel é um excelente instrumento para incentivar a leitura. Por exemplo, eu fui professor 2 anos, só aguentei 2 anos. Eu cheguei à conclusão, não precisa morrer por isso, né? Aí eu cheguei, mas é um excelente instrumento para fisgar o aluno, para se tornar um bom leitor. Porque o cordel você começa ali, com 8 páginas, com 16, passa para 32, daqui a pouco está lendo a Bíblia. É preciso um encantamento. Aí parece que há um medo de mostrar o cordel, aí fica perdendo uma grande possibilidade de com o cordel, formar, informar, divertir e ainda trair o aluno que pensa, não, eu vou ler aqui esse cordel, me livro, mas aí ele gosta. Aí ele vai procurar outra coisa e vai procurar outra coisa. O cordel tem um aspecto pedagógico. Pedagógico. Já está se usando? Já, mas ainda é pouco para a necessidade que a gente tem diante de um país com 200 milhões de brasileiros. Então, aí para a contação de história é maravilhoso. Encena o cordel, coloca instrumentos próprios da contação de história. Agora, como é que a criança, eu fico pensando, vocês estão contando, eu estou aqui pensando. Pense aí. Como é que a criança aqui no sul do país, no sudeste, e mesmo às vezes no nordeste, nas capitais, nas cidades maiores do nordeste, como é que a criança se aproxima do cordel? Tem canais? Eu fico pensando que lá na televisão sempre. Né? Olha, o povo que está acostumado com o livro, né, Paulo? As crianças que estão acostumadas com os livros, por exemplo, meus sobrinhos, as crianças da minha família não tiveram dificuldade, porque é só abrir e ler, tá lá o livro. Uma pessoa uma vez veio dizer para mim, Varnese, lê aqui esse cordel, que é bom você ler, que é nordestino. Eu digo, minha amiga, está em português, não está em outra língua não. Tenha coragem, abra o livro e leia. Certa vez uma criança disse, o poeta me deve uma história em cordel, bonita, atraente e leve. Quando perguntei qual era, respondeu Branca de Neve. Pronto, está conquistada a criança. E deixa ela ir. Agora precisa apresentar, né, Paulo? É isso que eu precisa apresentar. Não apresenta, só apresenta coisas de Halloween, não sei o quê, não apresenta o nosso cordel. Aí como é que a criança vai ter o contato? É verdade. Inclusive, você também tem alguns livros infantis em cordel, né? Sim, vários, porque a gente tem que atender todos os públicos, tem que fisgar da criança a quem tem 200 anos que possa ler. Então, o cordel é para todo mundo. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mais um intervalo, e voltamos em seguida aqui com o Ver TV, que conversa sobre o cordel e a televisão aqui no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do cordel na televisão brasileira. E vocês sabiam que o cordel também tem a sua Academia Brasileira. Como existe a Academia Brasileira de Letras, existe a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é presidida desde a sua fundação, em 1988, pelo poeta, contista e ensaísta Gonçalo Ferreira da Silva. Ele falou aqui para o Ver TV sobre a importância da credibilidade do cordel como meio de comunicação e dá 2 exemplos bastante significativos dessa face do cordel como um instrumento de informação. Vamos ouvi-lo. A credibilidade da literatura de cordel como veículo de comunicação era tamanho que somente uma notícia tinha a necessária confiança do camponês quando era veiculado pela literatura de cordel. É tanto que quando no dia 24 de agosto de 1954 se espalhou no Nordeste a notícia da morte do grande estadista brasileiro Getúlio Vargas, ninguém deu credibilidade alguma a jornais que se anteciparam com a notícia e o pessoal ficou nas gares das estações ferroviárias aguardando a chegada do trem da capital para ter a confirmação ou o desmentido da notícia da morte do presidente Getúlio Vargas.
E à medida que o tempo passava, o povo se aglomerava cada vez mais na grade das estações, até que a velha locomotiva deu um sinal característico do seu grito e o pessoal se aglutinou cada vez mais e chegando perto dos vagões, quando uma pessoa disse assim: rapaz, você está em busca de jornal para quê, rapaz? Jornal não tem notícia que se possa acreditar, não. Rapaz, você pode ser conversa de jornal. Eu só acredito se sair cordel. Era tamanho o crédito da literatura de cordel que não adiantava qualquer tipo de notícia se não fosse veiculado pela literatura de cordel. O mesmo aconteceu com a morte de Curisco, quando no dia 24 de maio de 1940 se espalhou no Nordeste a notícia da morte do Curisco, o sucessor do Lampião. Ninguém deu crédito em jornal. Rapaz, isso é conversa de jornal. Eu só acredito se sair folheto de cordel. Quer dizer, com essa credibilidade tamanha que os camponeses davam à literatura de cordel, o cordel ficou famoso. Ficou famoso e uma fama que se justificou dentro do tempo, porque realmente era isso que acontecia. Olha, do jeito que anda a imprensa brasileira hoje, eu acho que nós temos que voltar ao cordel como fonte de informação, viu? Mas diz que essa do Getúlio vendeu demais, não foi? Tem uma edição que foi feita pelo poeta Antônio Teodoro dos Santos, que é um baiano, e na antiga editora Prelúdio, e vendeu em poucos meses 200 mil exemplares. Paulo também, que é o pesquisador, deve saber até mais dados do que eu a respeito desse caso, né, Paulo? Então, o que eu queria acrescentar é que, de fato, essa função jornalística do cordel é bastante importante, embora ela esteja misturada também com a poesia, com outras dimensões, com uma certa, talvez... com uma certa visão mágica, né, que se tem do folheto ou do poeta como um mediador que entre vários universos, né? Mas eu queria acrescentar que a literatura de cordel, ela é muito rica e tal, mas teve um poeta que era o chamado poeta-repórter, né? O José Soares era o chamado poeta-repórter, e a gente tem aí alguns registros, depoimentos, né, que dizem que ele ficava à espera, né, dos jornais do dia para logo cedinho de manhã fazer um folheto e dar a notícia em primeira mão. Porque... Quer dizer, aí é o contrário um pouco do que ele diz. Quer dizer, o jornal dava a informação para o cordelista, não é? Exato, o jornal dava a informação para o cordelista, e o cordelista ele dava em primeira mão, entre aspas, né, para o público dele, que era um público maior do que o jornal, suponho, né? Que era um público maior do que o jornal. Sim, certamente. Né? E aí ele podia divulgar numa outra linguagem, num outro registro. No registro que não é o registro jornalístico. Sim. Né? Quer dizer, essa é uma faceta interessante do cordel. Ô Paulo, uma coisa, se até essa relação da televisão com o cordel, então tem sido uma via de mão dupla, que um bebe na fonte do outro, né? Porque se um forma o outro também informa, e assim vai. Porque eu lembro que quando acontece, por exemplo, na morte do Papa João Paulo II, se produziu, 15 dias depois, tinha 15 cordéis publicados sobre a morte do Papa João Paulo II. Eu ainda morava na Paraíba e estava na faculdade. E aí eu era um desses que tinha publicado também. Parece que escreveram um por dia. Então, parece que hoje em dia há muito essa via de mão dupla, né? Sim. A respeito aí com essa relação. Eu acho que o cordel, quer dizer, se enfatiza muito essa relação do cordel com a tradição, mas, na verdade, o cordel ele sempre se relacionou também com a modernidade, com a transformação tecnológica, com o próprio universo do cinema. Um dos grandes cordelistas, dos primeiros cordelistas, né, vamos dizer assim, dos segundos, alguns dizem, o João Martins de Ataíde, ele era um fã de cinema, ele colocou, transformou, né, graficamente os folhetos e usou bastante fotos de artistas de cinema, etc. E as temáticas foram se apropriando do universo do cinema. Eu vejo a mesma coisa. Naquele vídeo inicial, a gente diz assim, bom, com a vinda com a televisão, parece que houve uma substituição do cordel, em alguns lugares, né, onde ele era mais difundido, etc. E, na verdade, o cordel, ele, com as transformações tecnológicas,
ele vem mostrando a sua abertura em relação E ele fala sobre a televisão também, né? Vocês devem conhecer inúmeros cordéis falando sobre a televisão. Né? É interessante que já mataram o cordel tantas vezes no Brasil, né? Era o cordel Jornal do Sertão, aí surge o rádio, pronto, vai acabar o cordel. Não acabou. Aí surge a televisão, pronto, agora acaba o jornal, acaba o rádio e o cordel. Nenhum acabou. Agora surge a internet, disseram, pronto, vai ser o fim do cordel. E é ao contrário, porque a internet veio nos auxiliar cada vez mais. Por exemplo, eu tenho 2 milhões de acesso na internet só com um trabalho de cordel que eu faço. Então, a gente percebe que essas coisas vêm se somar. Mas quem gosta de cordel, quem ouviu uma história de cordel, é impossível não gostar, não é, Paulo? Quem é que não vai gostar, por exemplo, do Pavão Misterioso? Eu vou contar a história do Pavão Misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condensa, filha de um conde orgulhoso. O cabra lê essa estrofe, ele já está conquistado, não é? Vai voltar atrás como? Então, literatura boa não tem como não gostar. E o cordel, ele tem se transformado bastante nos próprios valores, né? Algumas questões que... enfim, a questão da mulher, a questão racial, tudo isso que eram problemas dentro do universo do cordel, foram totalmente transformados. A gente tem um cordel muito renovado e que até na forma tem dialogado, né, com um novo... Eu vou fazer uma provocaçãozinha. O cordel não é muito conservador? Do ponto de vista cultural? Você falou da mulher, me veio essa ideia. É muito conservador do ponto de vista da mulher, da cultura, do gênero, da raça? Eu não tenho uma visão homogênea sobre o cordel. Eu vejo o cordel como um espaço muito heterogêneo. Né? Então, ao longo do tempo, dá para a gente dizer que tem essas vozes, né, que detratam a mulher, as populações afrodescendentes, etc., elas tiveram uma certa força, né, dentro desse espaço heterogêneo do cordel. Mas hoje, né, acho que de uns 30 anos para cá, isso foi completamente revertido. Né? Então a gente tem um cordel renovado nos seus valores, na sua forma, sem deixar de manter, né, os seus princípios básicos, a sua identidade enquanto métrica, rima, oração, e sem deixar de homenagear os seus fundadores, né, como Leandro Gomes de Barros, como Ataíde e tantos outros. E há de se reconhecer, né, que ser conservador não é só um defeito do cordel, toda a literatura, dependendo do tempo, assim o foi, né? Então, não é uma coisa que só podemos imputar ao cordel, porque muito se falava mesmo, se diz que o cordel é conservador, é preconceituoso, mas qual a literatura que não foi, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Então, essa é uma questão que eu sou em universidades, escolas, enfrento às vezes esses mesmos questionamentos. E como o Paulo bem colocou, hoje em dia nós temos várias mulheres escrevendo cordelistas. Aqui está uma, né, de Maria, tem a Cleusa Santos, então tem várias hoje por o Brasil, e isso é bom demais, porque a mulher veio para dar o toque feminino. De fato, antes era meio ruim, só homem mesmo. Agora, não que fosse um problema do cordel em si, mas era uma coisa que refletia o que a humanidade passa, né? A mulher antes era fora de muita coisa, né? Hoje é que ela está se incluindo, e graças a Deus que é assim. Muito bem. Olha, eu vou colocar... Nós já falamos um pouquinho aqui sobre a função pedagógica do cordel. Mas além de informar, como nós vimos agora nesse último VT, o cordel tem também esse importante papel pedagógico. No Ceará, ele já está sendo usado por algumas escolas como material de ensino, através do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula. Com apoio da TV do Ceará, da TV Ceará, lá de Fortaleza, nós ouvimos em Fortaleza o poeta, radialista e ilustrador Arievaldo Viana, criador desse projeto para escolas. Vamos ouvi-lo, depois eu queria também ouvir os comentários de vocês a respeito desse papel também pedagógico do cordel. Vamos ouvir o Arievaldo. O cordel tem sim o seu espaço e está conquistando cada vez mais. Inclusive, a nova geração de poetas vem se preocupando muito com a correção da linguagem, com a ortografia, também com a apresentação dos livros, porque nós temos que entender que, como já propôs o mestre Ariano Suassuna e também defende o poeta Braulio Tavares, literatura de cordel
é um suporte. É qualquer texto que você imprime naqueles folhetinhos de feira em papel jornal. Já o romanceiro popular nordestino, a poesia, é algo bem mais profundo, bem mais complexo. Nós temos uma herança que veio do trovadorismo ibérico de Espanha, Portugal e região provençal da França, mas o cordel brasileiro, o romanceiro popular nordestino, tem a sua própria identidade. Geralmente são folhetos em versos, e não importa o formato sobre o qual eles estejam impressos. Hoje nós temos, por exemplo, um formato que está sendo batizado de cordelivro, que é o cordel ilustrado no mesmo formato do livro infanto-juvenil, que está sendo muito bem aceito pelas escolas. Eu tenho visto diversos trabalhos relacionados ao cordel, adaptados pela TV, cujo resultado é fabuloso. Por exemplo, aquele filme O Homem que Desafiou o Diabo, com o Marcos Palmeira, é todo fundamentado naquele livro As Pelejas de Ojuara, que, por sua vez, é fundamentado na literatura de cordel. Temos o Alto da Compadecida, que é um clássico, onde o mestre Ariano Suassuna se valeu de 4 clássicos da poesia popular. O Cavalo que Defecava Dinheiro, o Testamento do Cachorro, que diz assim: o inglês tinha um cachorro de uma grande estimação, morreu dito cachorro, e o inglês disse então: me enterra esse cachorro ainda que gaste 1 milhão. Chegou para o vigário e disse: morreu o cachorro de mim, e o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Pergunta o vigário assim. Disse o vigário: ô inglês, você pensa que isso aqui é o pai de vocês? Disse o inglês: ó, cachorra, gasta tudo dessa vez. Ele antes de morrer um testamento aprontou, só 4 contos de réis para a igreja deixou. Quando ele disse aquilo, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu este pobre? Que animal inteligente, que sentimento tão nobre. Ele antes de morrer fez-me presente do cobre. Olha, ele retoma aqui um cordel que, pelo que conta mesmo, inspirou e foi utilizado por Suassuna, Ariano Suassuna, no clássico que é O Alto da Compadecida. Eu queria que você mostrasse um pouco por que você não tem outros Altos da Compadecida. Porque o que o Ariano Suassuna fez? Foi buscar no cordel, né, a inspiração para a grande obra que ele acabou construindo, não só no Alto, mas em outros trabalhos dele. Por que não tem mais experiências semelhantes? Por que será? Por que a gente não tem outros Arianos Suassunas? Talvez fosse essa a pergunta. Porque não é uma questão apenas do gênio individual, eu acho que é uma questão também cultural. Sim. Eu acho que o Alto da Compadecida é, de fato, o exemplo mais bem acabado dessa apropriação da literatura de cordel, inicialmente pela dramaturgia, né, do teatro, e que depois migra para o formato do cinema e para a televisão. Mas talvez, se nós valorizássemos mais o cordel e outros elementos da nossa cultura como possíveis fontes, se essas fontes elas circulassem mais como parte do nosso repertório cultural, né, e não tanto o Halloween, né? Talvez surgissem mais Altos da Compadecida de uma forma espontânea, até para se opor, né? Até isso precisa fazer mais parte do nosso repertório, está mais no nosso cotidiano, nós como cidadãos brasileiros. Porque eu fico pensando, né, para esses dramaturgos, para esses escritores, para esses roteiristas, que quanta matéria existe ali de inspiração, como inspirou Suassuna nesse trabalho, quanta coisa ali existe para inspirar, né? Pois olha, para você ter uma ideia, a obra já existe. Por exemplo, o Pavão Misterioso. É um clássico que se vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Cadê? Aparece na lista dos mais vendidos? Não aparece. O folheto O Cachorro dos Mortos. É uma história magnífica de Leandro Gomes de Barros. Cadê? A televisão, o cinema brasileiro conhecem? Eu vou até mostrar a capinha do Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso. Esse é o romance. O exemplar que eu comprei no ateliê do J. Borges, em Bezerros, em Pernambuco. Aonde, em Pernambuco? Pernambuco. Esse é de José Camelo de Melo Rezende, né? E o Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: mato tem olhos e paredes têm ouvidos. Tudo combinado. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Então, lá a obra tem. Falta procurarem, né? Falta conhecerem.
Você trouxe aí duas obras clássicas. Só duas. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês três, as informações que vocês trouxeram aqui para o programa. Eu quero agradecer também ao telespectador que nos acompanhou em mais um Ver TV. Mas eu não queria encerrar o programa sem ouvir um pouco de cordel. Eu queria mostrar aqui a capa do CD da Edmaria, que é o Anjos da Seca, não é, Edi? Isso. A Edi vai cantar agora aqui a capela no encerramento do nosso programa, porque a gente falou muito, mas a gente tem que mostrar, né? O telespectador quer saber, não é? Vamos lá. Então vamos lá. O eco da esperança saía pela garganta, ladainhas e mantras fazia dela uma santa, tecia redes, pescava, o almoço e a janta. Dora Doralice. Dora, sexagenária no corpo, as marcas vividas, nos sucos da pele já gasta, uma luta que não finda. Dora, bonita mulher, solta na imensidão, anjo das catingueiras, doce como joá, cabelo já cor de algodão. As chuvas tão esperadas para vingar a plantação. Sumiram, secaram-se as nuvens, rogar aos céus um bom tempo será sua ocupação. É a imagem do amor, da fé, da coragem e da dor, de ver-se assim errante, sem terra, sem níquel, sem pão, no seu adorado sertão. Odora, odora galega, odora Doralice, galega de brio, Dora, filha de Silvestre, galega de brio, casada com Neco, mãe de 8 filhos, galega de brio, sua mãe Maria da Cruz. Odora, Dora Doralice. Obrigada.